Muito bom. Olha só, vamos lá? Vamos falar hoje sobre massa falida, classificação dos créditos e principalmente aqui, ó, classificação dos créditos tranquilo pra gente. A gente está bem acostumado. Mas durante todo o semestre eu disse que nós teríamos a oportunidade de trabalhar aqui, ó, com os nossos créditos extraconcursais. E aí, conversar um pouco mais sobre essa questão de créditos extraconcursais, né? Vamos ver aqui de forma bem rápida também, ó. Depois, a apuração do passivo e do ativo, né? E aí está intimamente ligado com a nossa massa falida. Deveria começar por apuração do passivo e do ativo, mas isso aqui a gente já sabe, até mesmo de forma intuitiva. Quero reforçar bem essa questão da massa falida. Então é bem assim, em que pese, mais uma vez reforço essa ideia. Está distribuído em 4 aulas, mas perceba que são todas aulas com pouquíssimas páginas, é só para poder fechar bem a ideia, mas poderia ser uma aula só, né? O aluno assusta, nossa, tem muito, mas não é porque são tópicos para poder trabalhar bem. Isso aqui tudo nós já falamos, ativo, passivo, né? Passivo e ativo. Massa falida já tivemos oportunidade, classificação de créditos ao longo de todo o curso falamos, nós vamos reforçar bem, né, essas ideias. Se vocês podem perceber que nesse início, nesse finalzinho de nosso semestre, esses assuntos todos já foram tratados de alguma forma, mas aqui, o que nós precisamos agora é realmente aprofundar um pouco mais, né? Linkar melhor um tema com o outro, a fim de que nós possamos entender, ter um entendimento do todo. Outra situação também nossa importante, veja, essa aqui, os atos ineficazes e ação revocatória, claro que é importantíssimo, está intimamente ligado com a massa falida, claro, porque os bens serão retirados ali da massa falida. Mas tem um assunto que se mostra bem importante também, e nós vamos falar, que é o pedido de restituição, que é o contrário dos atos ineficazes e da ação revocatória, nós vamos ver, né? Os atos ineficazes e a ação revocatória, o bem não houve na ação revocatória, houve uma conduta dolosa, né, de causar prejuízo. Os atos ineficazes aconteceu uma conduta prevista em lei e não há necessidade de dó. Esses bens então serão destacados justamente dessa massa falida que nós vamos ver. Já aqui, quando trabalhamos com pedido de restituição, nós temos aqui, né, situações, né, em que, na verdade, é o contrário, né? Eu estou falando aqui, ó, acabei falando bobeira aqui. Os atos ineficazes, os atos de ação revocatória, eu estava pensando no pedido de restituição, peço perdão, vamos lá aqui de novo. Os atos ineficazes e na ação revocatória, os bens serão, né, somados àquela massa falida. Ou seja, aqui é a tentativa da massa, na verdade, não vamos ver bem isso, a tentativa da massa aqui de tentar aumentar, preocupado aqui, né, em pagamento para os credores. Já que sim, agora sim, claro, pedido de restituição em embargo de terceiro, aí sim que os bens serão destacados. Daquela massa falida, a pessoa não torna-se credor, é restituído, olha, o nome já diz, né? O bem é restituído para aquela pessoa e o embargo de terceiros é realmente o terceiro falando, peraí, calma, esse bem é meu, não é bem assim, tá? Então vamos lá, ó. Vamos primeiro falar de massa falida, e aí nós vamos falar só sobre massa falida objetiva e massa falida subjetiva. E aí, claro, preciso dos senhores rapidamente aqui conosco, olha só, tá? Todos nós sabemos que com a sentença que decreta a falência, é importante destacar isso sempre, eu sempre reforço essa ideia, falência é um estado de direito. Então, para que nós tenhamos alguém efetivamente falido, aquela pessoa tem que ser decretada a sua falência, né? Então nós falamos de uma sentença. E lembremos sempre que para poder falir, nunca é demais repetir isso, né? Para poder falir há necessidade de preenchimento de alguns pressupostos. O primeiro dele tem que ser empresário, regular ou irregular, não há problema algum. O segundo tem que acontecer insolvência jurídica, que é o artigo 94 da nossa lei. E o terceiro, claro, né, tem que ter aí a sentença que decreta a nossa lei. Insolvência jurídica, no caso do credor pedindo a falência. Se for no próprio, se for, que era um 94, né, perdão.
Se for o próprio devedor pedindo a falência em auto-falência, ele vai demonstrar uma insolvência econômica, tá? Mas tem que ser empresário. E aí, para ser empresário, eu sempre gosto de colocar a sociedade anônima, porque nós sabemos que sociedade anônima, independentemente do seu objeto, ela é sempre empresária. Ok, a sociedade anônima, quer seja pedido pelos credores ou pelo próprio credor, fato é que nós temos aqui uma sentença, né? Nós temos aqui uma sentença de decretação da falência. E falamos sobre todos os requisitos da sentença, dentre os quais nós temos aqui o administrador judicial ou nomeação do administrador judicial. Temos também um requisito importante, que é a publicação da relação dos credores, né? E aí, lá no artigo 7º da nossa legislação, nós temos a possibilidade, no artigo 7º, parágrafo 1º, nós temos aí a possibilidade, né? Artigo 7º, parágrafo 1º, a possibilidade de habilitação e impugnação dos créditos, tá? Mas uma situação importante é a nomeação do administrador. E, paralelamente a essa a nomeação do administrador, surge para a gente algumas situações que se mostram igualmente importantes, e uma delas se mostra fundamental. Esse administrador, ele tem como obrigação, e aí nós passamos aqui para o próximo tópico, ó. Ele tem por obrigação arrecadar todo o ativo, porque há necessidade posteriormente de apuração do ativo e desse passivo. E mais do que simplesmente apurar o ativo, né? O primeiro ato do processo falimentar, de uma forma geral, é a arrecadação. Esse é o objetivo do processo falimentar. Qual que seja, arrecadar todos os bens, vamos lá, ó, vai arrecadar todos os bens de quem? Desse nosso devedor que faliu, mas cuidado, ó, precisa sempre de uma sentença decretando a falência e nomeação do administrador judicial. Esse administrador judicial, que é auxiliar do juiz. Processo, então, inicialmente, o que vai ser feito? O administrador judicial vai arrecadar todos os bens que encontrar. E dessa arrecadação de todos esses bens que encontrar, e aqui vem uma situação importante. Ele arrecada tudo mesmo, né? Então, dessa arrecadação de todos os bens que ele encontrar, de propriedade, olha, de propriedade daquele empresário que faliu por meio da sentença, ou até mesmo aqueles bens que estejam na posse, o administrador não tem como determinar se é posse ou propriedade naquele momento, mas todos os bens que ele localizar serão arrecadados. E aí, dessa arrecadação, desses bens, né, surge a chamada massa falida. E agora aqui, ó, veja, nós estamos diante de uma massa falida objetiva. Massa falida objetiva. Vamos entender isso bem, ó. Massa falida objetiva. Por que é uma massa falida objetiva? Porque ela retrata a arrecadação desses bens. Doutrinariamente, é trazido para a gente como massa falida objetiva. O conjunto desses bens. Conjunto esse desses bens, que aqui, ó, como está trazido aqui na nossa próxima aula, deverá ser apurado, né? Conjuntamente com a apuração do passivo, também há necessidade da apuração do ativo, verificar qual é, né, o conjunto desses bens. Depois, vai-se realizar uma apuração do passivo, ou seja, em outras palavras, quais são, quantos são e quem são os credores e qual o valor, a apuração desses débitos perante os credores, para, ato seguinte, promover a realização do ativo, que, em outras palavras, traduz-se no pagamento a esses credores que foram encontrados. Então, o primeiro passo é, né, quais são os bens, né, massa falida objetiva.
encontrou-se esses bens, tá? E reforço a ideia. O administrador judicial vai arrecadar todos esses bens. E ao arrecadar todos esses bens, ele vai arrecadar bens, veja, que são de propriedade daquela sociedade anônima e que estejam na posse daquela sociedade anônima. Então vai arrecadar tudo que ele encontrar. Né? E porque naquele momento que ele está fazendo aquela arrecadação, não compete a ele verificar, né, ali naquele momento se efetivamente aquele bem é de propriedade ou não da sociedade anônima. Se for ali algo que seja gritante e ele conseguir resolver naquele momento, prefere-se, inclusive, que ele arrecade tudo, sob pena dele eventualmente deixar de arrecadar algum bem, agir com culpa de ser negligente e poder vir até a responder esse administrador judicial. Então, ele arrecada tudo. Mas arrecadando tudo e formando essa massa falida, veja, e aí vem a importância, não sei se vocês concordam comigo, se ele arrecadou tudo, inclusive arrecadou bens que está na posse e não na propriedade, vem um grande problema. Qual que é esse grande problema que pode surgir? Da arrecadação de todos esses bens, pode ter algum bem que não pertence à massa? Pode ter algum bem que não pertence à massa? Aí nós vamos responder esse questionamento agora. Deixa eu só ver, eu acho que tem algum questionamento aqui. Tá travando muito, tem como colocar o link do YouTube? O Felipe Valadares está perguntando. Ô Felipe, infelizmente hoje eu não consigo colocar o link do YouTube, não, só depois. Tá travando para todo mundo? Olha para mim aí, por favor. Não, pra mim tá bacana, tá normal. Tá tudo normal? O Pra link, mim tá. link do YouTube vai estar disponível só daqui a pouco. Eu não consigo colocá-lo agora, tá? E aí, se tiver, infelizmente, o link do YouTube só daqui a pouquinho mesmo. Eu estou com um pequeno probleminha técnico aqui hoje relativo a esse link. Então, peço perdão aí, mas daqui a pouco a aula vai estar disponível na sua integralidade, tá? Então, veja. Nós temos aqui a criação. Não, por nada, eu peço perdão aí, Felipe, mas infelizmente o link do YouTube só daqui a pouquinho mesmo, tá? Então, nós temos aqui a criação dessa massa falida e o questionamento que nós estávamos era o seguinte: olha, a partir do momento em que tem essa massa falida, e veja, eu disse que o administrador vai arrecadar todos os bens, pode ser que algum bem realmente não pertencesse ou não era de propriedade daquele devedor? Então nós podemos ter aqui, ó, um devedor em que realmente um bem não pertencia, não é o devedor que tem interrogação, né? Na verdade, nós podemos ter algum bem aqui, ó, que não pertencia a esse devedor? É claro que sim, é claro que sim, né? E aí, nesses casos em que nós temos um bem que não pertencia àquele devedor, é que surge para nós o pedido de restituição ou os embargos de terceiro. E aí, nesse pedido de restituição e embargos de terceiro, nós temos que essa massa falida, além de ser uma massa falida objetiva, ela também é, na nossa doutrina, classificada como uma massa falida. Ela tem a possibilidade, ela surge como uma massa falida subjetiva. Por que é uma massa falida subjetiva? Porque, veja, objetivo é a comunhão de bens, são todos aqueles bens, né? E subjetiva, porque essa massa falida, em que pese ela ser um ente despersonificado, isso significa dizer que não tem pessoa jurídica, ela também vai representar a comunhão e interesse dos credores e do próprio devedor também, claro. Então ela vai comunhão de interesses dos credores e do próprio devedor. E já explico isso daqui porque pode estar um pouquinho confuso. Como assim subjetiva e comunhão de interesses dos credores e do devedor? Veja. Eu ia falar isso agora, mas
confuso demais, não entendi nada. Entende? Claro que entende. Veja, é bem tranquilo. Veja, olha só. É porque tem várias informações ao mesmo tempo. Acompanhe aqui comigo, olha só como é que fica fácil para que nós possamos entender. Ó, quando da decretação da falência por meio da sentença, qual que é o próximo, o que é o ato que é feito imediatamente? Imediatamente é o afastamento desse devedor da atividade econômica. Então, na realidade, o que nós temos é um afastamento da pessoa jurídica, do devedor, da pessoa jurídica, se ela existir, daquela atividade econômica. Então, nós não teremos mais aqui o devedor na sua acepção, o devedor cuidando daquela atividade econômica. Ele não exerce mais atividade econômica. Ok. O que é feito então? Nomeação do administrador judicial. Nomeação desse administrador judicial para poder realizar o quê? Para cuidar, primeiro, para poder realizar aqui, ó, a arrecadação de todos os bens, para cuidar da chamada massa falida. Mas arrecadar todos os bens cria a massa falida objetiva. O que é uma massa falida objetiva? Conjunto de todos esses bens. Mas lembre-se, ó, não é mais o devedor que está em posse daqueles bens, o devedor não exerce mais atividade econômica. Mas de forma inegável, esse conjunto de bens aqui, ó, essa massa falida, ela, sem sombra de dúvidas, tem direitos e obrigações. Sobre ela recaem direitos e obrigações. Se ela fosse analisada apenas na sua acepção objetiva, ela não teria o direito de tutelar nenhum, ela não teria como tutelar nenhum direito, nenhuma obrigação. É por isso que nasce a chamada massa falida subjetiva. O que é a massa falida subjetiva? Ela não é um ente despersonificado, assim como o condomínio, não tem pessoa jurídica, mas ela vai trabalhar nos interesses de todos os demais credores e também no interesse do devedor. De que jeito? A massa falida subjetiva é a possibilidade, veja, e essa vem informação importante, ó, e aí você vai entender, é a possibilidade de ser, de se puder realizar, por exemplo, em juízo, ser titular de ações, ou seja, é por meio da massa falida subjetiva, é que pode ser autor em um processo, pode ser réu em um processo, né? Surge aqui para a gente a chamada capacidade processual. Por quê? Porque por meio da massa falida subjetiva, né, nós temos ali que essa massa falida é titular, ou contra ela é titular de direitos e obrigações, contra ela surgem direitos e obrigações. Tá? Ela pode ser autora, ela pode ser ré. Né? Lembrando sempre que o devedor foi afastado, mas há sempre que ter uma figura para poder cuidar desses bens aqui, ó. Né? E essa figura surge justamente com a massa falida subjetiva. Quem que vai representar essa massa falida subjetiva? Claro que será o administrador judicial. Lembre-se sempre que o devedor foi afastado. Né? Então será que o nosso administrador judicial. Vamos entender. Existe uma ação querendo retirar bens dessa massa falida. Qual ação? Por exemplo, aqui, ó, pedido de restituição ou embargo de terceiro. Por quê? Por que está querendo ser retirado bens? Porque aquele bem não pertencia ao devedor. O bem foi arrecadado de forma indevida pelo administrador. Se esse bem não pertence ao devedor, ele será restituído para quem seja o proprietário, ou se não couber aqui o pedido de restituição ou a ação de restituição, poderá ser interposto aí os embargos de terceiro também. Ou, se não couber o pedido de restituição, cabe aí os embargos de terceiro, a depender da situação, e nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, se alguém pede... Deixa eu te perguntar, vocês falando terceiro. Independente da nossa do objetivo subjetivo, vai fazer então a instituição de embargos de terceiro?
ou vai fazer o pedido de restituição ou embargos terceiro, a depender da situação, se for uma arrecadação indevida. É só porque a gente, quando nós falamos em massa falida objetiva e subjetiva, é que objetiva são só os bens. São só os bens. Na subjetiva, é essa possibilidade de ser titular do direito de ação, de se defender, de ajuizar a ação no intuito de promover, né, o quê? O melhor direito dos credores e do devedor, né, representada sempre pelo administrador judicial. Por exemplo, ó, se alguém pede um pedido de restituição contra, ou se alguém faz um pedido de restituição, né, melhor dizendo, contra a massa falida, surge o direito da massa, e não do devedor, da massa, e não do devedor, promover uma defesa, se assim existir, né? E essa defesa será realizada pelo administrador judicial, né? Então, a partir do momento em que se faz um pedido de restituição contra a massa falida, quem que vai ser a ré? A massa falida. Administrada contra quem? Pelo administrador judicial. Representada por quem? Pelo administrador judicial. Vai poder promover todos os direitos, né? Apresentar todos os direitos, vai poder apresentar toda a defesa no intuito de salvaguardar os direitos de quem? De todos os credores e do devedor, né? Como nós estamos falando aí em pedido de restituição, essa possibilidade da massa falida ser ré, vamos entender um pouquinho o que é o pedido de restituição. Eu já disse, né? Imagina o seguinte, e aí eu acho que vai tornar-se mais fácil. Imaginemos que uma sociedade anônima faliu, igual foi o nosso caso, tinha sentença decretando, o administrador judicial vá lá e promova a arrecadação. Deixa eu colocar aqui melhor. O administrador judicial vai promover, pensa que isso aqui é um veículo, tá? Veículo automotor. Vai lá e promove a arrecadação de todos os bens, dentre os quais existe um veículo, né, lá no pátio daquela atividade econômica, só que existe um contrato de locação. Esse veículo pertence ao devedor? Pertence ao devedor? Não, não pertence. O administrador judicial arrecadou esse veículo? Arrecadou, né? O que vai ser feito então? Tenho certeza que aquela pessoa que é proprietária daquele veículo vai fazer um pedido de restituição. Por quê? Por que um pedido de restituição? Veja, nesse momento aqui cabe o pedido de restituição justamente porque há um negócio jurídico realizado entre quem? Entre o proprietário do veículo e o devedor. Lembre-se sempre que aqui, se é um veículo de locação, há um contrato entre quem? O devedor e o proprietário daquele veículo. Cabe pedido de restituição. Agora vamos supor outra situação. O veículo que está parado lá é seu. Você estava lá comprando um produto, o administrador chegou lá e falou assim, olha, não quero saber, encontrei aqui parado, é da sociedade. Você mostra o documento e fala, não é meu, não sei o quê. Pode ser absurdo, tá, gente? Só para você entender. E mesmo assim, ele arrecada o bem. Você tem algum contrato, se você tiver algum contrato com a sociedade, igual houve aqui no de locação, é pedido de restituição. Mas se não tiver nada, imagine que você estacionou lá na Droga Raia ali, ó, para ir para a aula, e o pedido foi feita a arrecadação do seu veículo lá. Nesse caso, como não tem nenhum vínculo contratual, né, vai caber lá embargos de terceiro. Tá difícil de escrever aqui hoje. Peraí. Embargos de terceiro. Melhor assim. Aí, a figura que cabe, né, o que será oponível aí, serão os embargos de terceiro. Consegue visualizar e entender essa diferença? E aí é que se reside esse pedido de restituição em embargo de terceiro. A gente conseguiu visualizar bem e me ajudem aí se está na dúvida. Ó, o que aconteceu? O administrador judicial arrecadou tudo.
se existe vínculo entre a sociedade e aquele bem que foi arrecadado de forma indevida, pedido de restituição na nossa legislação. Se não existe, dentro da Lei 11.101 de 2005, se não existe nenhum vínculo, arrecadou o seu veículo, você estava estacionado lá, né? Se não existe, mas não pertence ao falido, claro, aquele bem não pertence, aí serão embargos de terceiro. Vamos supor que nesse pedido de restituição, aqui veja, você faz o pedido de restituição, você está fazendo o pedido de um embargo de terceiro, perdão, ou alocação, ou o proprietário ali da locadora faz o pedido de restituição. Se existir qualquer defesa, quem que vai realizar a defesa? É o devedor? É o devedor que vai realizar essa defesa? Né? Não. Quem vai realizar a defesa é aqui, ó, a massa falida subjetiva. Né? Ela vai trabalhar com a comunhão de interesse dos credores e também, claro, do próprio devedor. Por que comunhão de interesse dos credores? Por quê? A partir do momento que se destacar esse bem da massa falida, claro, se devolver o carro, fica menor o patrimônio daquela massa falida e menor a possibilidade dos credores, né, receberem aquele valor. E por que também nós falamos em comunhão de interesses do próprio devedor? Claro, porque a partir do momento em que se pagar todos os credores, aquilo que sobrar será repartido para com o devedor. Ou melhor do que isso, se sobrar lá 50% dos créditos quirografários, esse credor também pode complementar e aí realizar o pagamento, né? E não ser considerado, realizar o pagamento da parte faltante, se for quirografário. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. E aí será considerado habilitado, não terá aí os efeitos da falência contra ele. Ok? Né? Nós temos que trabalhar uma outra situação aqui também no pedido de restituição. Aqui ficou fácil para a gente, ó, pedido de restituição daquilo que não é de propriedade do credor. Essa é a chamada restituição ordinária. Mas existe pedido de restituição também extraordinário. Pedido de restituição extraordinário, tá? E aí precisa da nossa Lei 11.101 de 2005, que traz para nós o seguinte, olha, rapidamente aqui para nós, ó, pedido de restituição extraordinário, olha, aqui nós temos o ordinário e o extraordinário. Aqui, veja, o ordinário é o seguinte, ó, proprietário, artigo 85, tá? O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição. Que nós vimos aqui agora, né? O veículo é da locadora, pedido de restituição. Se, e aí é o finalzinho aqui, ó, nos casos em que não couber o pedido de restituição, artigo 93, fica resguardado o direito dos credores de propor embargo de terceiro, observando a legislação processual civil. Né? E para opor embargo de terceiro, não tem que ter nenhum vínculo ali com a sociedade, tá? Então, essa é a ordinária e cabe embargo de terceiro. Mas temos ainda o pedido de restituição extraordinária. Ó, parágrafo único do artigo 85. Tão importante. Coloca uma observação aí, então. Então, em face da sua importância, a necessidade que nós coloquemos uma observação. Artigo 85, né? Artigo 85, lá no parágrafo. O que está dizendo aqui, ó? Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não alienado. Vamos lá de novo? Também poderá ser pedida a restituição da coisa vendida a crédito. Olha, tem que conjugar algumas situações. Primeiro, a coisa tem que ser vendida a crédito. E pedido de restituição é melhor do que tornar-se credor na falência. Só entender isso daqui, em face da importância, olha só. Se você é credor, você vai concorrer com uma série de outros credores lá no artigo 83 da nossa lei. Né? Tem uma lista de credores, primeiro aqui trabalhista, nós já sabemos. Vamos só rever isso daqui a pouquinho. Tá? Se você faz o pedido de restituição, veja como que é diferente. Você nem concorre com ninguém. No caso que o carro era seu, ó,
devolve o carro para você. Então, muito melhor aí o pedido de restituição. Mas para que nós tenhamos, ó, também poderá ser pedida a restituição da coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento da falência, se ainda não foi alienado. Como assim? Como assim? Ó, imaginemos que nós temos aqui, ó, não é decretação da falência, né? Porque decretação da falência é do pedido, do requerimento. Então, alguém pediu a falência. Vou colocar aqui o seu pedido de falência. Hoje, 24 de 11. Retroage isso daí 15 dias. Vamos colocar lá, 24 menos 15, 9. Desse intervalo, do dia 9 até o dia 24, a coisa tem que ter sido vendido a crédito, né? Deve ter sido entregue até o dia 24 aqui, ó, do pedido de falência, né? E ainda, veja, do requerimento, né? Do requerimento. Então tem que ser vendida a crédito. E quando foi arrecadada, claro, a coisa foi encontrada, ou seja, ela não foi alienada. Se ela não foi alienada, se ela ainda está ali em poder, né, tanto que ela foi arrecadada, o que pode ser feito pedido? Pedido de restituição. Então ele não torna-se credor. Ó, também poderá ser pedido a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não foi alienado. Tá? Então pode ser pedido a restituição, né, nos 15 dias anteriores e se ela ainda não foi alienada. Vamos supor que o seu veículo automotor, né, é seu, lembra, você tem o direito de opor os embargos de terceiro, ou é o veículo ali é da locadora, tem o direito de fazer o pedido de restituição. O administrador judicial se perdeu, ou no transporte desse veículo, a cegonha que estava transportando esse veículo bateu, explodiu, pegou fogo. A coisa existe mais? Não existe. Se não existe, se a coisa não mais existir no tempo do pedido de restituição, o requerente, aquele que pediu restituição, receberá o valor do bem, ou no caso de ter ocorrido a sua venda, o respectivo preço, em ambos casos no valor atualizado. Né? Lembra lá daquela importância entrega ao devedor decorrente de adiantamento de contrato de câmbio? Também é o pedido de restituição. Lembra lá da nossa alienação fiduciária, aquelas questões todas? Artigo 49? Também é o pedido de restituição. Tá bom? Então, nós temos aí, esse é o pedido nosso de restituição. Pois não. Pessoal, sabe, eu tinha sido vendido já nesse prazo aí, a pessoa na fila do credor. Não, aí se já tivesse sido vendido nesse prazo aí que você fala, aqui, né? Também pode ser pedido a restituição e entregue ao vendedor nos 15 dias anteriores ao requerimento, se ainda não vendida, não alienada, não é isso? Se a coisa, veja só, se a coisa ainda não for, se ela já tivesse sido vendida, se ela já tivesse sido alienada, né, aí ele é credor comum, ok? Vamos lá, você comprou a Honda, entregou ali para a Banzai, só para a gente entender. A Honda entregou para a Banzai alguns veículos e vendeu a crédito. A Banzai faliu. Tem um monte de veículo lá na Banzai ainda, não tem? O administrador judicial vai lá e vai arrecadar tudo. Se aqueles veículos foram entregues antes dos 15 dias, devolve-se para a Honda. Mas desde que não tenha sido alienado para ninguém. Mas imaginemos que você foi lá na Honda e comprou um carro e vai retirar. Nesse caso, você está de boa fé, você vai levar o seu carro embora. E a Honda torna-se credor da Banzai, entendeu? Aí entra no... se não tivesse sido alienada. Se tivesse sido alienada, aí vira credor normal, entendeu? Nada. Tá bom? Então aí nós vimos o pedido de restituição, tá? Feito essas questões todas,
E aí se mostra importante para que nós possamos entender o todo aqui do que eu estou falando. Olha, nós temos a sociedade anônima, que no caso é o empresário, não é só para configurar empresário. Nós temos a sentença, o administrador arrecada todos os bens. Para que o administrador arrecada todos os bens? Claro, para ele apurar todo o ativo, né? Para ele apurar todo esse ativo, e claro também para poder pagar esse passivo, tá? É lógico que dentro dessa dinâmica, apuração do ativo e pagamento do passivo, vai se apurar todos os bens, né? E pagar todo esse passivo. Nesse período pode ter, como acabamos de ver, a possibilidade do pedido de restituição de algum bem que foi arrecadado de forma indevida. Poderemos ter embargos contra o terceiro, embargo de terceiros ali, também no sentido de destacar esses bens aqui da chamada massa falida, e aí massa falida objetiva, que é o conjunto desses bens, né? Mas também nós temos as situações em que a massa falida, ela pode ser autora. Ela pode ser autora. E sendo autora, ela vai buscar alguns bens para serem incorporados a essa massa. Tá? E aí nós estamos falando das situações próprias e típicas que ocorrem a partir do artigo 129, que são considerados atos ineficazes e ação revocatória. Ação revocatória que não vem daquilo de revogar, não. É no sentido de revocar, ou seja, devolver. Acho que assim fica melhor para a gente poder devolver à massa falida aqueles atos, tá? Aqueles bens, perdão. Então, vamos entender aqui. E aí eu estou falando dessa outra situação nossa aqui, ó. Estou falando, aqui, ó. Atos ineficazes e ação revocatória. Aqui, ó, só para a gente reforçar bem, no pedido de restituição em embargo de terceiro, o bem está sendo retirado da massa. Massa falida é ré. Os atos ineficazes ou ação revocatória, a massa falida é autora. E aí, vamos entender isso daqui de forma bem tranquila, tá? Vamos entender isso aqui de forma bem tranquila. Ó, o que diz o artigo 129 da nossa lei? São ineficazes em relação à massa, tenha ou não o contratante o conhecimento do estado de crise econômica e financeira do devedor, seja ou não a intenção de fraudar os credores. Primeira situação que nós temos que tratar. O que é ineficaz? Ineficaz é nulo? Não, nulo não existe. Então nunca gera efeito. Ineficaz prescinde de anulação de um determinado ato ou a possibilidade de nulidade daquele ato? Também não. O ato pode existir. Então vamos lá. O ato ele pode existir. O ato pode existir. Segundo, o ato pode ser válido, né? Ele pode ser válido. E terceiro, o ato pode ser ineficaz, né? Ele pode ser ineficaz. Significa que o ato existe, ele é válido, só que ele não surte efeitos, ele é ineficaz. Então não prescinde de nulidade, né? O ato não precisa de ser nulo, não precisa de ser anulável. Ele pode existir, ele pode ser válido e ele ser ineficaz. Nesses casos, o que nós temos? Ó, nós temos essa possibilidade aqui. Vou deixar isso aqui, deixa eu já passar para outro canto aqui. Só um minutinho. Nesse caso, nós temos aqui, ó. Primeiro, ineficácia e revogação dos atos praticados antes da falência. O que trata aqui nesse tópico? Nós estamos diante de uma situação em que há uma presunção. Vê se você concordar. O legislador presumiu que, se acontecendo uma das situações objetivas do artigo 129, que nós temos aqui 7 incisos,
E se acontecendo alguma dessas situações objetivas do artigo 129, nós teremos aí atos que são ineficazes, não vão surtir efeitos perante a falência. O ato é válido? O negócio jurídico pode ser válido, perfeito? Sim. Mas o legislador disse o seguinte, olha, mesmo sendo perfeito, mesmo não tendo conluio, não tendo a intenção de fraudar, esses atos são ineficazes. Então, não vão gerar efeitos em relação à massa falida. Se eles não vão gerar efeitos entre a massa falida, lá a nossa sociedade anônima, né? Essa sociedade anônima sentença, administrador judicial e a massa, aqui só para a gente identificar, ó, né? Esses bens eventualmente antes da sentença, aqui, ó, a sentença está aqui, antes dessa sentença, se acontecer alguma dessas situações, não importa em relação à massa, ou até mesmo depois da sentença nós vamos ver, né? Acontecendo alguma daquelas situações, esse bem que já tem uma presunção de que houve algum tipo de conluio, de algum problema de fraude, que também não precisa de provar, né? É só uma presunção, esse bem vai retornar para a massa. Então, quem que vai ser a parte autora? Claro que a parte autora vai ser aqui a nossa massa falida. Qual que é o intuito? O intuito é de levar os bens para a massa, né? Vamos ver aqui quais são as situações que nos dá um ensejo a um pedido de ato ineficaz. E só antes de eu ver aqui essas questões relativas a quem pode, então, vamos ver aqui, né? De que quem pode aqui, essas questões relativas à ineficácia, acho melhor ver sobre ela, vamos lá. Nós temos aqui, ó, primeiro, então vamos lá. Quais são as situações que dão ensejo à ineficácia? Quais são as relações que nos dão, quais são as situações que nos dão ensejo, que não precisa de ter o conhecimento de crise econômica financeira? Não se exige a situação relativa à nossa chamada nossa insolvência jurídica ou insolvência econômica, né? Não se exige a intenção de fraudar os credores. E aí você pode ajuizar uma ação, sem problema algum. Veja, situações. O pagamento de dívidas não vencidas, realizada pelo devedor, dentro do termo legal da falência. Vamos lembrar o que é o termo legal da falência. A partir do momento em que se tem aqui essa sentença, o juiz poderá retrotrair ou retroagir até 90 dias o pedido de falência, estabelecendo, portanto, o termo legal da falência. Ele pode retroagir no tempo, retrotrair no tempo esses 90 dias, né? E aí ele vai estabelecer o termo legal da falência, que nós vimos a aula passada. Esse termo legal da falência, voltando no tempo, ele vai colocar, né, 90 dias contado do quê? Se for um pedido de autofalência, do próprio pedido de falência, lembra lá? Se for uma recuperação judicial, 90 dias antes, que uma recuperação judicial que eu esqueci a palavra, que teve uma convolução, né, que transformou-se, convolução da recuperação judicial em falência, 90 dias anteriores, então, o pedido lá atrás da recuperação judicial, que transformou-se em uma falência. Então, 90 dias do pedido de falência na autofalência, 90 dias, por exemplo, do pedido de recuperação judicial lá atrás, uma recuperação que transformou-se em falência, ou se foi uma falência pedido, por exemplo, né, lá na chamada impontualidade injustificada, 90 dias antes do primeiro protesto. Então o juiz vai estabelecer esse termo legal da falência. Vai retroagir, vai retrotrair 90 dias então. Tá? Ele pode fazê-lo, até no máximo 90 dias. Contados de uma dessas situações. A partir desse momento, então, termo legal da falência, nós teremos aí a análise de todas
as formas de extinção daquelas obrigações. Então, o juiz determinou o termo legal da falência, né? A partir então do termo legal da falência, o juiz vai analisar todos, claro que com auxílio do administrador judicial, claro que com auxílio dos credores que vão também levar esses questionamentos para o juízo. Ele vai analisar. Se acontecer uma situação, olha, se houver o pagamento de dívidas não vencidas pelo devedor dentro desse termo legal, presunção de favorecimento de um credor em detrimento aos demais. Ele está pagando dívida não vencida, por quê? Está privilegiando um credor, né? Nesse caso, aquele pagamento é ineficaz em relação à falência, torna-se credor e vai buscar aquele valor. O pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal. Então, aqui a dívida está vencida dentro do termo legal, mas por qualquer outra forma que não seja prevista no contrato, também vai tornar-se ineficaz. A constituição de direito real de garantia, inclusive o de retenção, dá em bens, dá aqui, ó, constituição de direito real e garantia, dar em garantia algum bem, dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente, ou seja, a pessoa está reforçando garantia, dando garantia para uma dívida anterior que nem nasceu com garantia. Se os bens dados em hipoteca forem objeto de outros posteriores, a mata receberá a parte que couber gravada na hipoteca revogada. Nesses casos, incisos 1º, 2º e 3º, nós temos o termo legal da falência. Acontecendo uma dessas situações dentro desse termo legal da falência, o ato é ineficaz. Sendo ineficaz, ele não gera efeitos em relação à massa falida. Ok? 4. A prática de atos a título gratuito desde 2 anos antes da decretação da falência. Então, título gratuito desde 2 anos antes da decretação da falência. Tá? Então, nós temos essa situação aí também. A renúncia à herança ou alegado até 2 anos antes da decretação da falência. Aqui é da decretação da falência, né? Aqui é da decretação. Ato gratuito, doação, 2 anos antes da decretação da falência. Renúncia à herança alegado até 2 anos antes da decretação da falência. 2 anos antes da decretação da falência. A venda ou a transferência de bens e estabelecimento sem expresso consentimento ou pagamento de todos os credores. Venda do estabelecimento empresarial. Em caso de situação de entendimento, que é um ato de falência, além de ser um ato de falência, essa venda ou transferência do estabelecimento, sem consentimento ou pagamento dos credores, existentes ao tempo, e não restar bens suficientes para solver o passivo. Né? Salvo se não tiver 30 dias de oposição dos credores após serem devidamente notificados judicialmente pelo oficial do registro de títulos e documentos. Então, veja, se você vende ou transfere o estabelecimento, né, e não deixa bens suficientes para pagamento e também não tem o consentimento dos seus credores, esses atos serão ineficazes, salvo se no prazo de 30 dias teve ali a notificação e não houve nenhum tipo de oposição. Esse inciso 6º, além de ser um ato ineficaz, também é considerado um ato de falência. Se alguém faz isso aqui, pode ser pedido a falência com base nessas situações. Tá? E, finalmente, os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou averbação relativas a imóveis, relativas a imóveis realizados após a decretação da falência. Aqui é uma situação absurda se nós analisarmos, né? Veja, o que você está falando aqui? Nós temos aqui o seguinte, olha, aqui tem uma colega falando que não está conseguindo entrar, deixa eu ver aqui. Professor, deve ser conexão, porque ainda está funcionando não, eu consegui te ouvir bem. Pois é, o Anderson também está ouvindo aí, por gentileza? Sem dúvida.
Ah, então tá bom. Ah, olha, eu vou colocar o link lá daqui a pouquinho, gente. Infelizmente, pode ser questão de conexão, né? Eu peço perdão aí mais uma vez, mas daqui a pouquinho o nosso link vai estar 20 minutinhos, o link já está aí. Nós já estamos caminhando para o fim, né? Eu já coloco já, tá? Então, eu estava trazendo aqui, mostrou-se impossível disponibilizar o link automático hoje, tá? E eu peço perdão mais uma vez. Então aqui, ó. Olha a possibilidade do inciso 7. O registro de direitos reais de transferência de propriedades entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou averbação relativas a imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver prenotação anterior. Aqui é uma situação em que não ha havido prenotação anterior, ou seja, não está lá no cartório antes de ser decretada a falência. Né? Isso não é um atraso do cartório. Aqui, após a decretação da falência, alguém vai transferir um imóvel, né, a título gratuito ou oneroso, ou transferência de propriedade. Não tem jeito. Aqui está escancarada a fraude. Acontecendo uma dessas situações aqui, os atos são ineficazes. E tenho certeza absoluta que lá na nossa VA aconteceu, né, essas situações de ineficácia. Acontecendo a nossa a ineficácia, o juiz pode ser de ofício, ele pode ser, a ineficácia ela pode ser atestada pelo juiz de ofício, né? E se não for o caso de ser de ofício pelo juiz, sendo aí o caso de ofício pelo juiz, qualquer uma das partes pode, por um simples incidente processual, uma manifestação nos autos, não há necessidade de uma ação de ineficácia. Qualquer manifestação. Peraí, juiz, está errado, presta atenção, aconteceu pagamento de dívida, aqui tudo que nós vimos, tá bom? Além dos atos ineficazes, de forma objetiva do artigo 129, nós temos ainda os atos ineficazes em relação à massa, mas que prescinde da intenção de prejudicar, que prescinde o conluio fraudulento entre quem? Entre o devedor e o terceiro com quem ele contratar, e ainda o efetivo prejuízo pela massa falida. Então, para que nós tenhamos a chamada ação revogatória, e aqui é uma ação mesmo, promovida pela massa, juizada contra a massa, contra todos aqueles que de alguma forma se beneficiaram com aquele ato promovido anteriormente pelo devedor, né? Ela prescinde de alguns requisitos. Quais são os deles? Primeiro, prejuízo para os demais credores. Ok? Conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro com quem ele contratar. Tem que provar o conluio, a má-fé. E o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. Então, tem que ter prejuízo pela massa falida também. Né? Conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro, né? E o prejuízo sofrido pela massa falida. Tá? Nesse caso, a ação é a ação revocatória, que, como dito, é no sentido não de revogar, mas como o ato pode ser juridicamente existente e válido e vai tornar-se ineficaz em relação à massa falida, é no sentido de não no sentido de revogar, mas no sentido de se a expressão é de retornar, é de retornar aquele bem ali para a massa falida. Então, aqui é o artigo 130, nós temos aí a chamada ação revocatória. Dito tudo isso, e formado principalmente a nossa massa falida, né, nós temos aqui uma situação que se mostra bem importante. Nós agora temos que, dentro da dinâmica trazida também, da nossa aula, aí depois vocês vão ler, apurado o ativo, verificado quais são os bens, criação da massa falida, também apurado o passivo, nós temos agora que fazer a realização do ativo. Nós temos que pagar, eventualmente, os credores. E para isso que nasce a nossa massa falida. Né? E para que nós façamos o pagamento aos credores, há uma ordem
Há uma ordem. E a ordem nossa é a seguinte. Vamos lá? Quem é que recebe primeiro? Nós temos que saber a ordem. Vamos falar da nossa classificação dos nossos credores. Como que nós vamos pagar os nossos credores? Lembremos sempre, olha, vamos lá, que a classificação dos nossos credores está no artigo 83. Classificação dos creditores, classificação dos nossos credores, artigo 83. A classificação dos créditos na falência obedece a seguinte ordem: créditos relativos à lição de trabalho, garantia real, tributários, privilégio especial, privilégio geral, hidrografários, multas, créditos subordinados e assim vai. Mas será que eles são os primeiros a receber mesmo? Esses aqui são chamados créditos concursais, vão concorrer entre si. Mas eles são os que recebem primeiro? Eles vão receber, mas não são os que recebem primeiro. Vamos entender? Por que não? Ó, o artigo 151 fala o seguinte pra gente, ó. Então vamos aqui, ó. Decretada a falência, nós temos uma sentença de falência, ok? Nós temos a apuração do ativo. Nós sabemos qual é o ativo. Contra esse ativo tem uma série de ações, nós vimos ação revocatória, a ineficácia, temos ainda a possibilidade de pedido de restituição, embargo de terceiro, enfim. Mas o nosso ativo aqui já está definido, a massa falida já está definida. Nós também sabemos que o passivo pode haver alteração no passivo, habilitação de crédito, impugnação de crédito, depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso. É que nós temos a nossa massa falida definida. Logo que já temos essa massa falida, decretada por sentença, a nossa lei já fala, olha, não perde tempo não, porque esse ativo, essa massa falida, esses bens, eles podem perecer, e um dos princípios que nós temos da falência é justamente a possibilidade que esses bens tenham aí o melhor interesse para os credores. Então você tem que salvaguardar esses bens, você tem que transformar esse ativo circulante o mais rápido, dinheiro, porque esses bens não podem perecer e o processo de falência tem que ser concluído. Então a nossa lei fala, ó, desde logo já pode começar de apurado o ativo, já pode começar a liquidação desse ativo. E a liquidação, claro, ela se dá por meio de leilão. Né? Quando nós falamos em liquidação do ativo, só para mostrar para vocês aqui, ó, onde que está essa aqui, ó, pagamento do passivo, né? E aí vocês vão, depois tem que ler toda essa questão nossa, perdão, aqui, ó. Leiam lá nosso material. Onde está aqui, gente? Não importa não, senão eu vou ficar perdendo tempo aqui com vocês, não vou perder o raciocínio. Mas enfim, pode ser por leilão, carta fechada, pregão, essas questões todas. Nós temos aqui, então, pagamento desse ativo para com os credores, é a forma que nós temos. O que é mais importante para a gente nesse ponto? Desde logo, desde que apurado esse ativo, você já pode liquidar esse ativo e promover o pagamento para com os credores. E a partir desse momento, e aí sim vem o que é importante para nós, olha, quem que recebe primeiro? Quem recebe primeiro são os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador. Né? Então, quem recebe primeiro são os créditos trabalhistas, mais uma vez, ó, de natureza estritamente salarial, vencido nos 3 meses anteriores à decretação da falência. Então, tem que ser salário, tem que estar vencido, né? Tem que estar vencido nos últimos 3 meses anteriores à decretação da falência e tem um limite, só 5 salários mínimos por trabalhador. O trabalhador recebe 10 mil, quanto que ele vai receber? 5 salários mínimos, no máximo. Recebe R$1.000, quantos que ele vai receber? Vai receber 3 salários mínimos, que o salário mínimo está 1.000 e pouco, né? Então, até o limite de 5 salários... Não, perdão, mentira. Ele não pode receber menos que um salário. Ele recebe um salário mínimo. Então, ele vai receber lá os 3 salários mínimos dele, tá? Até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador. Por que ele recebe primeiro? Porque o artigo 151 é enfático, ó. Serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa. Então, aqui, artigo 151 é o nosso primeiro receber. E depois
Depois, né, tem que se analisar o que dentro dessa lógica, quando for pagar o passivo. Antes de pagar qualquer pessoa, qualquer credor, tem que verificar os pedidos de restituição e embargo de terceiro. Então, antes de pagar os credores lá do artigo 83, tem que verificar a possibilidade de pedido de restituição que vimos hoje é o embargo de terceiro, né? Nós vimos isso. Agora no terceiro, então, quem vai receber quem vai receber em terceiro lugar é efetivamente os credores do artigo 83. Os credores trabalhistas, não. Existem ainda os créditos extraconcursais. O que é créditos extraconcursais? São esses aqui que estão no artigo 84. Ó. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência, serão pagos antes dos mencionados no artigo 83, os seguintes créditos. Olha, quem que recebe antes dos credores concursais? Quem recebe antes são aqueles previstos no artigo 84, tá? E logo após o artigo 84, aí sim, nós entramos nos créditos concursais. Artigo 83. Então, primeiro, artigo 151, credor trabalhista dos últimos 3 meses, crédito vencido, no máximo 5 salários mínimos. Segundo, tem que verificar se tem pedido de restituição em embargo. Terceiro, para destacar aquele bem da massa. Terceiro, quem vai receber são os credores extraconcursais. E depois, somente ao final, quem recebe são os credores concursais. Vamos ver quem são os credores extraconcursais. Serão considerados extraconcursais quem? A remuneração devida ao administrador judicial e seus auxiliares. Então, quem recebe primeiro é o administrador judicial e os auxiliares, desde que autorizados pelo juiz. Aqueles auxiliares que não foram autorizados pelo juiz, quem arca é o próprio administrador judicial. Mas quem recebe primeiro? A administrador judicial. E os créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência. Então, depois de decretada a falência, de forma extraordinária, o juiz autorizou a continuação daquele negócio, porque o produto era perecível. Lembra sempre do açougue da carne, da distribuidora de carne lá. Enquanto aqueles créditos não vencerem, enquanto tiver lá aquela questão relativa enquanto estiver vendendo aqueles produtos e tiver que ter a manutenção, gerou ali passivo trabalhista e vai receber com precedência. Alguém vai perguntar, Pedro? Oi, pois não. Só para relação, eu estou seguindo o material do senhor aqui, só me pedir um pouco aqui. Acabei do material da grande trabalhistas e após os extraconcursais. É que antes do extraconcursal? Antes do extraconcursal, perdão. Porque aqui fala grande trabalhistas, o material do senhor, e os letra A e letra B está falando grande extraconcursais. Mas no caso, entre esses dois, tem uma diferença, porque no caso, os extraconcursais obedeceram, hein? É porque aqui nós temos os pedidos de restituição. Eu estou colocando ele aqui, ó. Tá. Você tem que destacar da massa antes de começar a pagar aqui, ok? Então ele está entre os créditos trabalhistas, citamentos aliás e os créditos extraconcursais. É porque na realidade, veja só, eu coloquei aqui só para chamar a atenção, para você não esquecer do pedido de restituição que tem que ser destacado, né? Porque, veja, quando é pedido de restituição, tem que retirar da massa, ok? Mas dentro de uma lógica, se já tiver apurada a massa, o que eu quero dizer com isso? Se já estiver tudo apurado a massa, se já tiver feito a restituição, se já tiver analisado todos os embargos de terceiro, aí nem entra aqui esse 85 não. Eu estou só chamando aqui a atenção que antes de começar a pagar os extraconcursais e os concursais, ao pedido de restituição aqui. É porque eu me filio, e eu não queria estender muito, mas já ir fazendo isso para poder só entender, eu me filio àqueles que entendem que os créditos de natureza trabalhista, eles são tão ínfimos, que são só 5 salários mínimos, né? E para cada trabalhador ali no caso, e que é de um caráter tão alimentar, que eu entendo que eles devem ter precedência, inclusive, ao pedido de restituição. Você consegue ver Mas isso? se eu pago ele,
E se Hã? for pago com se a massa falida pagar com dinheiro dos outros, não tem justo também, não. Aí vira credor Assim, aqui, ó. é É o melhor. crédito trabalhista é importante, mas se está sem pagar com dinheiro dos outros. Eu sei, mas aqui, ó. Esse aqui vira credor. Esse vira credor, bobeou, dançou, vira credor, mas o trabalhista recebe. Não preocupa não, porque pelo menos os empregados com 5 salários dá para resolver, dá para devolver aqui para essa pessoa. Mas eu entendi o seu posicionamento. Mas eu me filei nesse aspecto aqui ainda. Eu entendo que a precedência seria dos trabalhadores mesmo. Eu até Ah, entendo. perfeito, Se for um obrigado. embargo de terceiro. Então, esse aqui é muito discutido, tá? O seu raciocínio aí também é perfeito. Tá? No caso, só tem um veículo. E aquele veículo é um embargo de terceiro. Imagina que o veículo é o seu, né? Que está É, estacionado lá. Vai pagar o justamente, trabalhista com um veículo meu, né? É um absurdo isso, né? Entendo. justamente. Não, beleza. Obrigado, professor. Nada. Mas vamos lá então, só para entender, ó. Quem que é o artigo 84? Então, é só para a gente fechar essa ideia mesmo, ó, pegando aí. Primeiro, então, desde logo, apuração do ativo, os trabalhistas 5 salários mínimos. Depois, pedido de restituição se ainda tiver pendente, se não tiver, o artigo 84, isso é concursais, e depois aqui o crédito concursal, né? Então, ó, considerado extra concursais, a relativos ao administrador, a remuneração relativa a administradores auxiliares, tá? E os créditos derivados da legislação de trabalho ou decorrente de acidente de trabalho relativo aos serviços prestados após a decretação da própria falência. Quantias fornecidas à massa pelo credor. Ó, é quantia fornecida à massa pelo... Alguém é credor da massa falida. Mesmo falido, alguém prestou dinheiro para a massa. Hipótese assim, praticamente inexistente, né? Mas se alguém for credor da massa, recebe logo após o administrador judicial, né? As despesas com arrecadação, administração e realização do ativo e distribuição do produto, bem como as custas do processo da falência. Custas do processo da falência, distribuição do produto, venda, realização do ativo, administração, guarda daquele ativo, daqueles bens e despesas com essa arrecadação. Igual eu falei, precisa de um veículo, precisa de uma carreta para poder, uma cegonha para poder transportar os veículos que estavam dentro ali do pátio daquele devedor. Tem despesa com arrecadação. Esses veículos foram guardados num galpão. Tem despesa com a administração, com a manutenção. Esses veículos têm que ser vendidos por meio de um leilão. Tem despesa para poder realizar esse leilão. E assim vai. E as custas do processo de falência. Tá? Custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa tenha sido vencida. Ações ajuizadas contra a massa perdeu, né? Não são honorários, são custas judiciais, custas do processo e custas em que a massa perdeu, foi vendido. Teve uma ação revocatória, houve um pedido de restituição, a massa perdeu, custa judicial. Não são honorários, não, são custos. Obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial nos termos do artigo 67 ou após a decretação da falência e os tributos relativos aos fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem do artigo 83. Então, se você teve uma obrigação de um ato jurídico válido praticado durante a recuperação judicial, o que é um ato jurídico válido praticado durante a recuperação judicial? Lembre-se sempre que a recuperação judicial, o empregado continua trabalhando. Ele é credor trabalhista agora dentro da recuperação judicial. Se ele é credor trabalhista da recuperação judicial e essa recuperação judicial torna-se falência, ele torna-se um crédito extraconcursal, né? Mas aí concorre nas formas do artigo 83, tá? Feito o pagamento de todos esses do artigo 84, eu vou pagar os concursais. Quem que é o primeiro que recebe lá dos concursais? Créditos trabalhistas e acidente de trabalho, cujo limite seja de 150 salários mínimos por credor. Né? O que passou disso vira crédito quirografário. O que passou de 150 salários mínimos vira crédito quirografário. Muda de classificação, sai do 1
e vai lá para o sexto. Tá? Outro, créditos com garantia real até o limite do bem gravado, até o real, até o limite do bem gravado. Qual que é o limite do bem gravado? Depende, né? Até o limite aí desse bem gravado. Imaginemos que o bem seja de R$1 milhão, que é o valor de R$1 milhão, e o crédito seja de 2 milhões. E aquele 1 milhão que passou? O bem é 1 milhão e o crédito de 2 milhões. Essa diferença de 1 milhão vira também crédito quirografário. Aquilo que passar da garantia vira crédito quirografário. Créditos tributários. Crédito com privilégio especial, está lá no artigo 964 do Código Civil e os definidos em leis comerciais, tá? Também aqui, aquele que tem retenção sobre uma coisa dada em garantia, microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte, são créditos aí de privilégio especial. Crédito de privilégio geral, artigo 965, artigo parágrafo único do artigo 67 dessa lei e os definidos em leis comerciais civis. Tá? Crédito quirografário, são os títulos de crédito, tanto promissória, cheque, duplicata, cédula de crédito bancário, diz que não tem garantia real, e aquilo que passar de 150 salários mínimos e aquilo que passar o valor do bem gravado, tá? Depois vem as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração de leis penais e administrativas, inclusive as multas tributárias. E, finalmente, os créditos subordinados, assim como aqueles previstos em contrato e os créditos dos sócios administradores sem vínculo empregatício. O que são créditos subordinados? Aqueles créditos previstos em contrato, tá? E os créditos previstos devidos aos sócios e administradores sem vínculos empregatícios, tá? Então aí nós temos essa forma, essa classificação, né? Chama atenção que raramente uma falência vai passar aqui do fisco. Raramente um crédito quirografário vai ser pago. E é tão raro que a nossa lei fala o seguinte, olha, se efetivamente o devedor conseguir realizar o pagamento, aqui deixa eu chamar a atenção, de 50% do crédito quirografário, se ele conseguir pagar todo mundo antes, restituiu, pagou tudo, e se conseguir pagar 50% dos créditos quirografários, né, aquele processo, aquela decretação de falência para de surtir efeitos e ele torna-se habilitado para o exercício da atividade empresária. E isso nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, realizou o pagamento de 50% dos créditos quirografários, está habilitado a exercer novamente a atividade atípica de empresa. Mas aqui fica fácil de nós entendermos o porquê, né? Só reforçando, ó. Primeiro, credor estabelece o limite de 5 salários mínimos, artigo 151. Depois, análise do pedido de restituição. Se já tiver tudo ok, passamos para quem vai receber. Quem recebe, extraconcursais. E, finalmente, quem recebe são os concursais. Tudo seguindo essa nossa lógica e isso que está determinado na nossa lei 11.101 de 2005. Tranquilo? Deixa eu só encerrar aqui e já vou dar a palavra para vocês. Um minutinho, por favor.